você deixa o seu like. Vamos todos juntos aqui até as 20 horas. Falando de seleção brasileira, Neymar e Danilo estão fora da primeira fase da Copa do Mundo. E aí, velho Vamp, boa noite para você. Qual o peso das ausências de Neymar e Danilo nesta primeira fase para a seleção brasileira? Como que você acompanhou esse dia conturbado da seleção brasileira, Vamp? Boa noite, Pedro, Bruno, Piperno, boa noite a todos, né? Não é notícia muito boa, né? Eu achava, né, ontem, quando nós estávamos fazendo aqui o canal, achei que tinha sido um trauma, um choque. Pelo que Neymar, depois do jogo, passou andando dentro do vestiário, sem ninguém do departamento médico o acompanhando, digo, desse aí deve ser, né, faz um contraste, repousa aí, e segunda-feira tá apto a treinar. A gente nem se preocupou tanto com o Danilo. O Bruno que ressaltou até, o Danilo sai machucado, né? É uma baixa muito grande, porque é o principal jogador da seleção, um dos principais jogadores do mundo, né? E o Danilo ontem também fez uma partida impecável, né? Mas ainda dá tempo de voltar, diferente de outras seleções que perderam, tipo a França perdeu o Benzema para a competição toda, né? Pogba, Kanté, mesmo antes, e dá tempo de recuperar. Quando os médicos falam assim, 10 dias, pode ter certeza que é 7, 8, né? Os caras jogam sempre mais para frente para não ter o pessimismo. Mas vai fazer muita falta diante da Suíça, que com o Brasil tem 3 pontos, né? O Brasil ganhando o saldo de gols, mas eu acho que Camarões vai ser o saco de pancada. De repente o Brasil empata ou ganha da Suíça, já liquida logo. E ainda dá tempo de recuperar o Neymar e o Danilo para as oitavas de finais. A estreia do Brasil foi muito boa, Vamp. Foi uma estreia para colocar medo nas outras seleções. Só que hoje veio essa notícia do Danilo fora, Neymar fora também na primeira fase. Como é que o adversário entra em campo sabendo que o Brasil não tem o seu principal protagonista, a sua estrela Neymar? Eu já passei por isso... Mesmo não estando dentro de campo, eu contei pro Piperno, pro Bruno, pros caras, que a gente estava de um lado do grupo na Copa do Mundo de 2002, há 20 anos atrás, e eu acompanhava todos os jogos da Copa, né? E o Bala que vinha jogando muito pela seleção da Alemanha, e quando chega a semifinal, o Bala que ele toma o cartão amarelo, não joga a final contra o Brasil. Então a gente sabia, o principal jogador da Alemanha não vai jogar, é um reforço a mais para nós, uma confiança maior. A mesma coisa das outras seleções, o mundo sabe o que é Neymar. Né? O Danilo também é um jogador da Juventus, todo mundo vê aí, Liga dos Campeões, né? O campeonato italiano, faz falta. Diferente da Espanha. Você fala assim, o Morata não vai jogar, não vai entrar o Ansu Fati. Não, o Neymar é um valor individual muito precioso, né? Para mim está entre os 2 melhores jogadores da atualidade do mundo, pelo aquilo que faz, pela qualidade e o diferencial, né? O Harry Kane sai da seleção, do Green Team aí, English Team. Vai fazer falta também. Então tem alguns jogadores pontuais. O Benzema saiu, mas o Benzema não foi campeão do mundo. O Giroud não tem um futebol do Benzema, mas na seleção ele consegue desempenhar bem. Ele, Mbappé e Griezmann, né? O Giroud não é campeão do mundo sem fazer gol nenhum na Copa do Mundo de 2018. Já começou a Copa fazendo gol. Meteu 2. Então, aí eu vi algumas especulações vendo... Quando surgiu a notícia, Pedro, o Brasil foi campeão da Copa América sem Neymar. Com o Neymar não ganhou e perdeu com o Neymar. O Brasil, quando o Neymar não estava na Copa América, o Brasil foi campeão. O Brasil empatou com Venezuela, pênalti com o Paraguai. Todo mundo esquece que aquela Copa América foi um vexame também em resultado, viu? Só com o time sul-americano. Vai nessa achando que confia, seu Neymar é só o conjunto. É o Neymar e mais 10, para mim. É por aí, Fábio Piperno, bem-vindo ao Canelada. Qual o peso da ausência do Neymar nesta primeira fase da Copa do Mundo, Piperno? Boa noite, meus amigos, um abraço à nossa audiência. Nós vamos conhecer isso agora, eu acho. A seleção brasileira, ela não está acostumada a esses grandes jogos sem o seu principal jogador. Neymar é o maior jogador brasileiro nascido nesse século. Eu acho que isso é, enfim, discutível. Olha, enfim, nascido não, revelado nesse século. Ele é um dono de um talento fenomenal, é um jogador, obviamente, diferente, jogador em quem enfim, o Brasil por muitas vezes apostou as fichas aí para voltar a ter
enfim, voltar a ver um brasileiro como o melhor do mundo. Foi algo que não se concretizou até hoje, mas ele é, sem dúvida nenhuma, um jogador importante. Então a gente faz uma série de projeções, de especulações daquilo que pode ser a seleção, quem é que entraria, como é que os garotos vão se comportar. E eu acho o seguinte, eu acho que o Neymar em campo, o Neymar, ele é, sobretudo, um peso para o time adversário, quer dizer, que se preocupa mais com ele. Todo mundo tem marcação especial em cima do Neymar. Não é à toa que ele é um jogador muito visado, que sofre muitas faltas. Agora, também tem o outro lado. Eu acho que o Neymar, principalmente quando joga no meio-campo, às vezes ele quebra um pouquinho o ritmo por prender demais a bola, nem sempre ele é um jogador vertical. Às vezes o Neymar quer ser um solista e eu acho que deixa de ser um jogador um pouco mais solidário. Mas assim, todas essas dúvidas a gente vai começar a tirar a partir de agora. Eu já vi grandes times perderem seus principais jogadores e ganharem títulos. Por exemplo, a seleção de Portugal na final da Euro 16 perdeu o Cristiano Ronaldo com 13 minutos de jogo e ganhou o título. Mas eu também já vi seleção grande perder o seu astro e quebrar a cara. Então a gente vai sentir qual é a da seleção brasileira. O Gerson, por exemplo, não fez 2 jogos da fase de grupos da Copa de 70. E o Brasil acabou indo muito bem, mas também tinha Pelé, Rivelino, Jairzinho e tal, coisa que não tem agora. Então, acho que cada caso é um caso, a gente vai entender melhor o tamanho dessa ausência. Bruno Prado, muito boa noite, bem-vindo aqui ao Canelada da Jovem Pan. A gente sabe que o Brasil tem um conjunto bom, jogadores de qualidade, jogadores mais desequilibrantes, se a gente for comparar com a Copa de 2018, mas o Neymar é o Neymar, Bruno. Perdeu o Neymar nessa primeira fase, eu acho que o Brasil vai sentir bastante, você concorda? Concordo, sim. Boa noite a todos. O Brasil hoje, ele é o melhor momento da seleção brasileira desde que o Neymar chegou à seleção. Então é um momento em que a seleção tem alternativas além dele, que em vários momentos a seleção era um time mal treinado coletivamente, não tinha tanto jogador bom também individualmente, e era ele que tinha que resolver tudo, era a bola nele e ele que resolva. Hoje não é assim. Mas ele é o principal jogador da seleção brasileira, então é um desfalque considerável, um desfalque grande. É importante que ele esteja de volta numa reta final. Foi com essas lesões do Neymar e do Danilo, ficou ainda mais importante a vitória de ontem com a Sérvia, né, que é uma vitória que encaminhou a classificação do Brasil. O Brasil está numa situação mais confortável para se classificar. Pode fazer um bom jogo, vencer a Suíça, vencer Camarões, mas para decidir o título ali em oitavas, em quartas, em semifinal, final, é importante que Neymar esteja disponível. Então, ele faz falta. A seleção está bem, tem bons jogadores, é uma seleção forte, é uma seleção bem treinada, coletivamente muito boa, mas ele é o desequilíbrio, ele é o cara diferente dessa seleção. Então, tomara que ele consiga estar à disposição aí para uma reta final de Copa, que naquele momento que o detalhe vai decidir para você ter o Neymar do seu lado, pode ser o detalhe que decide. José Manuel de Barros, que está soltando a voz nessa Copa do Mundo. Gigante. Está arrebentando aqui nas transmissões da Jovem Pan, pela rádio Jovem Pan, pelo aplicativo Panflix, pelo jp.com.br. E aí, Zé, como que você acompanhou esse noticiário da seleção brasileira, noticiário conturbado? Neymar e Danilo estão fora da primeira fase, Zé. Obrigado, Pedro. Um abraço, meus amigos. Com muita preocupação, né? A seleção perde 2 titulares. Primeiro, o Neymar, que é um jogador diferente da equipe brasileira. A gente vai esperar e viver a expectativa de que alguém assuma esse lugar, para que venha a ser o novo protagonista. Pode ser o Richarlison, continuando a fazer muitos gols, tornando-se um grande artilheiro. Pode ser o Vini Júnior, que no primeiro jogo, dá pra gente colocar que deu as 2 assistências. Primeiro na finalização, rebote do goleiro e o primeiro gol do Richarlison. Segundo, assistência mesmo, né? Tocando a bola ali de trivela, inclusive, para aquele golaço, um dos mais bonitos das Copas, marcado pelo Richarlison. Pode ser, de repente, o Vini cresce mais ainda. Ele já vinha sendo o principal brasileiro no futebol europeu, superando o Neymar quando não estava num bom momento. Então, eventualmente, nós poderemos ver surgir um jogador até para ocupar esse espaço na ausência do Neymar. Ainda assim, o Brasil vai ter que mostrar isso, né? Isso vai ter que aparecer. A marcação, talvez, a Suíça já na segunda-feira, já tenha um jeito diferente de marcar.
Não precisa colocar 2 no Neymar, por exemplo, né? Vai colocar 1 em cada um ali, etc. Já vai mudar um jeito de marcar. Então isso é ruim. O Brasil, com a ausência do Neymar, mesmo que surja um jogador brilhante no decorrer desta Copa do Mundo, e o Vinícius foi ótimo no primeiro jogo, o Richarlison é espetacular também, ainda assim o Neymar faz falta. No mínimo, para chamar a atenção do adversário para ele e possibilitar que os outros tenham mais espaço para jogar, e você sabe que espaço é coisa rara. E na outra posição, o problema é que o reserva do Danilo é um jogador de quase 40 anos, né? E que eu acho que não foi para a Copa do Mundo para ser lateral, foi para a Copa do Mundo para fazer ali uma ala, jogando mais ali, apoiando o meio campo. E aí a expectativa fica em cima do Militão, que seria o meu jogador para entrar no time, a menos que o Tite mude o jeito de jogar da seleção brasileira. Então eu sinto assim, até porque o Danilo para mim fez uma boa partida. Foi muito bem no primeiro jogo. Então eu lamento também por causa disso. Ô Vampeta, você acha que o Neymar tá prendendo demais a bola? Você sentiu isso no jogo de ontem? O Neymar, todo mundo sabe que não é muito querido pelos atletas, não, assim, que joga contra, né? Não tô falando dos companheiros dele que, como o Bruno bem fala, não tem problema nenhum. Uma rusga aqui com o Mbappé, ou sei lá. Mas é estrela com estrela, né? Muito querido pelo Suárez, eu vejo pelo Messi e pelos companheiros que o cercam, né? Até dentro do Paris Saint-Germain é mais querido do que o próprio Mbappé. Mas o que os caras jogam contra ele, senta a madeira, senta. É cada um fazendo um rodízio, que ele prende um pouco também, né? Ele força essa pancada, né? Coisa que não acontece diferente assim com Messi, com o próprio Mbappé, com o próprio Cristiano Ronaldo. Os caras, quando chega com gosto no Neymar, né? E outra coisa ontem, o Brasil 2-0, ele participa da primeira jogada do primeiro gol, que ele vem driblando o Vinícius Júnior, chapa, o goleiro faz a defesa e o pombo sobra. E aí todo mundo fala, não, agora, quando o Neymar saiu ficou mais fácil. A batata tava assando, tava 0-0. Quando os caras entram, já entra 2-0. Uhum. Aí fica tudo muito fácil. Lógico. Tudo muito fácil. As pessoas ficam assim, pô, será que eu tô vendo outro jogo? Você viu quando o Neymar saiu? Pô, você viu como os caras tocou mais a bola, ficou tudo mais fácil? Mas quando ele saiu, tava 2-0. Tava 2-0, deixou tudo já mastigado, né? É defensor do Neymar sido? Não, mas eu não conheço o Neymar, nunca tive presente com ele. Não vou nas festas, porque se me convidar aí eu vou arrebentar, né? Se for numa balada dessa aí, Pipe, pô, com esse corpinho aqui eu faço um estrago. Não, tá assim ainda. Pô, o quê? A árvore que cresce é bonita. Aí, eu domino bem, essa parte eu domino bem. Então é o seguinte, assim, e pra posição, enganosa, será, não? E pra posição, até mesmo se for o Rodrigo, não é o mesmo nível do Neymar. Eu acho que ainda o Rodrigo não é um jogador por dentro, né? Esse meia, é tanto meia que o pessoal começa a botar na divisão de base e o futebol tá mudando, esse camisa 10, tudo, os caras gostam tudo de botar do lado de ponta, né? Tá acabando no mundo os camisa 10 mesmo. Tem poucos, é o Neymar, é o Hazard, você tira de dedo, a dedo, que é. Todo mundo vai pra beirada Arrascaeta no Uruguai, que o homem lá não usa. São bem poucos se você olhar no futebol do mundo. Talvez se o Felipe Coutinho tivesse inteiro, talvez ele fizesse a parte do Neymar. O único da América. Entendeu? O único das Américas, camisa 10 na Copa, é o Arrascaeta, por exemplo. O Piperno, eu estava escutando agora vocês dois, o Piperno falou, botaria o Bruno Guimarães e editaria o Paquetá. É uma opção. Também eu acho que o Paquetá, do grupo todo, é o que pode fazer esse poder. Porque o Everton Ribeiro, ele começa como um 10. E daqui a pouco ele no Cruzeiro e no Flamengo, ele é usado mais na beirada. Sim. Né? Eu botaria o Fred junto com o Casemiro e editaria o Paquetá para fazer a função do Neymar. Que eu acho que do plantel todo da seleção, o Rodrigo eu não vejo um cara por dentro. Eu vejo ele como um Vinícius Júnior também. Eu acho que os dois, só que o Vinícius Júnior mais rápido e o Rodrigo mais técnico. Eu usaria o Paquetá. Tem muita gente falando do Everton Ribeiro. E aí, Bruno? Acho que não tem nenhuma chance. Não que não seja bom jogador, lógico que é. A carreira que ele tem, está lá na Copa merecidamente. Mas eu acho aí, imaginando pelo que o Tite faz, pelo que o Tite fala, que é ele que vai decidir. Eu acho que só tem duas hipóteses. Uma é o Fred, dando mais liberdade ao Paquetá. E a outra é o Rodrigo, porque, eu concordo com o Vampeta, o Rodrigo é um cara que joga mais pelos lados.
é que ele tem treinado com o Rodrigo nessa função no time oposto. O Tite, até na entrevista que ele deu pra gente aqui, ele falou que ele imaginava o Rodrigo por ali também. Ele tem treinado. Não sei se ele tem gostado do Rodrigo nessa função nos treinamentos. Ontem ele até jogou uma parte do jogo assim, que ele entra no lugar do Vinícius Júnior, ele entra pelo lado. Mas depois, quando sai o Neymar e entra o Antony, ele traz o Rodrigo pra dentro. O Antony vai pra direita no lugar do Rafinha. Sim, depois o Martinelli. E o Rodrigo vem pra fazer a do Neymar. O Martinelli depois entra na esquerda. Então são essas duas hipóteses. Eu não vejo. Eu acho que. Eu gosto muito do Bruno Guimarães, mas eu acho que se o Tite colocar mais um volante, vai ser o Fred, assim, pelo número de jogos de cada um. Ontem o Fred que entrou no jogo também, no lugar do Paquetá. Eu acho que só tem essas duas hipóteses na cabeça do Tite, Fred ou o Rodrigo, porque ele está treinando o Rodrigo nessa função. Deixe o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. A gente segue aqui nessa resenha. Para você, Piperno, Everton Ribeiro, Paquetá com o Fred. Você vê a possibilidade do Rodrigo. Para você, Piperno, como que você entraria já nesse próximo jogo contra a Suíça? Bom, primeiro, Pedrinho, aqui, independentemente de quem for escolhido, também vai ser uma chance, porque hoje, aliás, há muitos anos, né, a gente desenvolveu a ideia de que o Neymar é o único protagonista em meio a um grupo de coadjuvantes. Então, agora também chega o momento de despontar algum outro protagonista. E, a gente está falando de uma chance no meio de uma Copa do Mundo. O melhor momento para isso acho que não existe. Então, é agora também que a gente vai ter uma dimensão melhor daquilo que, por exemplo, o Vinícius Júnior pode entregar na seleção brasileira. Eu acho que ele começou muito bem. Ele é um dos 10 melhores jogadores do mundo hoje e eu tenho uma enorme expectativa em relação a ele. Agora vamos ver como ele e os demais se comportam nesse período de ausência do Neymar, que a gente não sabe se vai ser uma ausência por alguns jogos ou até o final da Copa. Existe essa dúvida. O Bruno lembrou da conversa que a gente teve com o Tite aqui. Ô Bruno, e naquele dia, era um momento em que a gente ainda falava muito do Rafael Veiga. E quando a gente perguntou para ele sobre o Rafael Veiga, o Tite mostrou naqueles gráficos que ele enviou para nós e tal, uma série de possibilidades, assim, uma série de coisas que ele exigia desse jogador de meio campo e mostrando até por que naquele momento, pelo menos, o Veiga não era um jogador que se adaptava àqueles papéis. Com base em tudo que o Tite mostrou, eu acho assim que de todo mundo que a seleção tem agora, o único jogador que pode fazer algumas daquelas funções é exatamente o Paquetá. Porque, veja, o Neymar também nunca foi um meia, não é um puro sangue dessa função. Não é um armador, a não ser no PSG lá do Thomas Tuchel. Então, eu acho que quem mais se aproxima daquilo que o Tite lá atrás, 6, 7 meses atrás, mostrou para nós aqui, é o Paquetá. Sim. Mas dá também para você pensar no Rodrigo na medida em que ele é um jogador que pode fazer o meio-campo, pode fazer ali um homem atrás do centroavante e que não tem aquela responsabilidade de marcar, é mais atacante do que armador ou que o valha. E o Rodrigo andou fazendo isso no Real Madrid e foi pensado nisso até para a seleção brasileira, mantendo do jeito que está. Se ele não quer mexer ali em Casemiro e Paquetá, não, nisso eu não vou mexer, é do jeito que está. Seria, por exemplo, a solução de tirar um e colocar outro. Não tem a mesma genialidade, não tem a mesma capacidade, mas a movimentação é boa. Você teria um jogador de grande movimentação. O Neymar acabou de fazer um post nas redes sociais, agora na tarde desta sexta-feira. Já faz algumas horas, mas a gente vai colocar aqui para você que acompanha o Canelada da Jovem Pan, a publicação do Neymar no Instagram. Ele passou uma mensagem para o torcedor brasileiro. Vamos lá. O orgulho e o amor que sinto de vestir a camisa não tem explicação. Se Deus me desse a oportunidade de escolher um país para nascer, ele seria o Brasil. Nada na minha vida foi dado ou fácil. Sempre tive que correr atrás dos meus sonhos e das minhas metas. Jamais desejando o mal de alguém e sim ajudando quem precisava. Hoje se tornou um dos momentos mais difíceis da minha carreira. E de novo em uma Copa do Mundo. Tenho lesão sim, é chata, vai doer. Mas eu tenho certeza que vou ter a chance de voltar.
porque eu farei o possível para ajudar o meu país, meus companheiros e a mim mesmo. Muito tempo de espera para o inimigo me derrubar assim, jamais. Sou filho do Deus do impossível e minha fé é interminável. Tá aí, portanto, o Neymar nas redes sociais, passando essa mensagem para o torcedor brasileiro. O Rafinha até compartilhou nas redes sociais dele também um texto em que dizia que o Neymar, o brasileiro tinha que ter mais orgulho do Neymar, assim como o português tem orgulho do Cristiano Ronaldo, como o argentino tem orgulho do Messi, que eles idolatram bastante o Messi, o Cristiano Ronaldo, e aqui ele não sente que o Neymar é muito respeitado, né? E aí o Neymar, ele publicou isso, a gente sabe, né, Vamp, existem várias manifestações na internet, alguns haters, né, como a gente costuma dizer. E como que você vê isso, Vamp? O Neymar falando, não, eu tenho orgulho de ter nascido no Brasil e é mais um momento difícil da minha carreira, mas vou passar por cima, e mandando aqui um recado para os inimigos. Vou continuar firme e forte. Como é que você vê, Vamp? Não, né, temente a Deus, né, como todos nós somos. É um momento aí difícil, mas uma Copa do Mundo, ele que se lesionou na Copa do Mundo de 2014, aquela entrada lá do Butinho, como é? Bucinga, né? Zuniga, lá, o lateral. Zuniga, da Colômbia. Da Colômbia, né? E tem passado dentro da sua carreira por alguns momentos de lesões, né? Em relação ao posto do Rafinha, cada país tem sua cultura, um jeito diferente, né? O Zidane, de repente, pode ser olhado com outros olhos dentro da França. O Messi já é olhado com outros olhos em relação ao Maradona diante da Argentina. Tem alguns países que as suas seleções não chegam aí à Copa do Mundo e jogadores... A gente acabou de falar aqui, ó, Jorge Weah, né? Na transmissão, o filho dele joga pela seleção dos Estados Unidos e o pai é presidente da Libéria. Por tudo aquilo que fez durante a sua carreira como atleta do Milan, joguei contra ele no Olympique de Marseille e virou presidente de um país onde a Libéria não vai à Copa do Mundo, né? Então, mais um desabafo, o Rafinha dando moral, mas o Neymar é querido, sim. Eu acho que arranhou um pouco a sua imagem com as crianças depois da Copa do Mundo 2018, aquele negócio do Caicai, mas aonde o Neymar vai, o Neymar para. Né? Olha essa propaganda que o Neymar faz, não pode ir em qualquer lugar à toa, porque as pessoas chegam, pedem de autógrafo, não pode estar em qualquer lugar. E se fosse odiado, estaria tomando um ovo. O pessoal, onde for, já mete ovo nele, joga banana. Não, ele é querido, sim. A gente viu isso também na coletiva do Richarlison, né? Naquela polêmica do jornal Bild da Alemanha. O Richarlison chegou na coletiva, defendeu o Neymar, chamou o jornalista alemão de babaca e tal. E agora o Rafinha também fez um post, inclusive comparando o Neymar aqui no Brasil, a relação dele com o torcedor brasileiro, com o Messi na Argentina, com o CR7 em Portugal. Até nesse texto que o Rafinha compartilhou, tinha algo escrito lá como o brasileiro não merece o Neymar, porque tem brasileiro que está desejando, né, algo de ruim, está torcendo pela gravidade da lesão. E aí, Bruno Prado? A cultura do brasileiro no futebol é odiar o cara até quando ele ganha. Aí quando ele ganha, você gosta do cara. Por um tempo. Até ele perder. Aí quando perde, você odeia de novo. É assim. Não é só com ele, né? Eu já falei várias vezes, Ronaldo, o Romário escreveu isso outro dia pro Neymar lá na Player Tribune. O Ronaldo em 98 foi chamado de amarelão, pipoqueiro, vendido, bichado, de tudo. 2002 era herói, 2006 foi chamado de gordo. É assim. Então... E o que aconteceu? 98 perdeu, 2002 ganhou, 2006 perdeu. O Roberto Carlos, um dos maiores laterais esquerdos da história do país, foram falar que o Brasil perdeu ele para a França porque ele ajeitou meia. Uma coisa bizarra, uma coisa ridícula e bizarra. É assim, quando o cara ganha, gostam. Quando o cara perde, odeiam. A cultura brasileira no futebol é assim. Inclusive nos clubes, não só na seleção, nos clubes também.